Durante toda a semana a gente falou sobre a questão do Esmera, né? Sobre aqueles pilares que a gente segue durante o processo de emagrecimento para a gente poder afinar o nosso instrumento e tocar uma bela música. Quando a gente fala de emagrecimento e redução de medidas e processo inflamatório, a gente tem que levar em consideração muitas coisas. Não adianta a gente só melhorar a questão alimentar. Claro que o pilar de tudo é uma boa alimentação, de preferência bem nutritiva, para que as nossas reações metabólicas elas aconteçam de forma bem eficiente para nos ajudar e manter a nossa saúde. Mas quando a gente fala de emagrecimento, sim, a gente precisa levar em consideração a quantidade de calorias ingeridas de acordo com a sua individualidade, de acordo com o seu metabolismo. E aí muita gente fala, mas o meu metabolismo ele tá desacelerado, ele tá lento. Todo mundo tem um metabolismo. Metabolismo significa quantidade de energia que você precisa para realizar as suas funções normais. Então, todo mundo, se tá vivo, tem metabolismo funcionando. Claro que existem alguns fatores externos e muito individualizado, como idade, estrutura anatômica, estilo de vida, que vai influenciar a quantidade de gasto calórico diário. Não existe essa questão de, meu metabolismo tá baixo, eu não consigo emagrecer por conta disso, não. Existem modulações que precisam ser mudadas para que você efetivamente consiga chegar no seu objetivo. E não adianta a gente levar em consideração só uma coisa. Se você está em sobrepeso, com tecido adiposo hipertrofiado, eu arrisco em dizer que você está inflamado. Quando essa condição, ela se instala, inclusive, às vezes ela sai de uma condição que é localizada e acaba sendo generalizada. Como eu já falei, estou falando repetidamente aqui em alguns vídeos, há uma via de comunicação entre vários órgãos, sistema, para poder manter a homeostase do corpo. Não é só sobre uma questão de sobrevivência, é como você coloca o seu corpo no meio e ele precisa se adaptar a isso. Então, se você quer sair dessa condição, não só de emagrecer, mas de manter a saúde, você vai ter que respeitar esses pilares. Você vai precisar, sim, mudar a sua alimentação, porque não é só uma questão de estética e de saúde. É comprovado cientificamente que a cada 1 quilo perdido, você melhora 3%, sabe o que é 3%? Da sua saúde, melhorando o colesterol ruim, melhorando a sua disponibilidade, estimulando de forma aguda miocinas, que são proteínas anti-inflamatórias. Claro que uma atividade um dia, ela não vai resolver teu problema. Afinal de contas, ninguém engorda da noite pro dia e ninguém emagrece da noite pro dia. A gente precisa de tempo. Para você perder 1 quilo de gordura, você tem que queimar 7.700 calorias. Então, a questão do Esmera, que são os pilares, a gente vai levar em consideração a parte interna e a parte externa. O nosso corpo, ele é programado para poupar energia. Então, quando você faz algo repetidamente, você faz de forma automática, você vai gastar menos energia. Então, a gente precisa melhorar o nosso nível de consciência do que a gente coloca dentro do nosso corpo. Tudo que você coloca dentro do seu corpo, você está dando informação como ele deve se comportar. Estruturalmente, né, fisicamente e a questão interna também. Então, sim, mesmo você que não é da área da saúde, você, se não quiser bater cabeça, precisa sim procurar um especialista e analisar tudo aquilo que você pode comer dentro da sua alimentação para que você fique em déficit de caloria e de preferência nutrientes que vai nutrir o teu corpo em todos os sentidos. Não existe essa questão de você só suplementar para desinflamar. Existem alguns sinais, como falta de concentração, irritabilidade, não tá conseguindo emagrecer, o sono desregular, ele envolve vários sistemas que daria muitos vídeos e daria até um livro. Mas a gente, primeiramente, você que está acima do peso, tem que se preocupar. A primeira coisa é mudar o cenário no sentido da escolha do alimento. Como você
tem essa relação com o alimento. Emoção, decisão e ação. E aí, a partir desse momento que você coloca isso como um estilo de vida, aí a gente vai colocando um outro pilar. A questão da conscientização, a questão do monitoramento, que é importante você se monitorar todo dia conscientemente, você escolher os alimentos, né? Parar de fazer as coisas, ter aquele momento de escolher o alimento, comer com tranquilidade, com consciência. Por que eu estou comendo isso? Isso vai me fazer bem? Isso está dentro do meu protocolo? Isso está dentro do meu estilo de vida hoje? Até o seu paladar se acostumar com essa nova ideia e o seu cérebro também entender que isso agora vai ter que ficar na prateleira da frente. Isso vai ter que ficar no automático. E a partir do momento que a gente começa a desinflamar, porque a inflamação também ela causa um excesso de acúmulo de líquido no nosso corpo que vai fazer diferença na balança, as nossas células vão começar a respirar, porque quando elas estão hipertrofiadas, elas deixam de receber oxigênio, nutrientes suficientes para que elas possam também trabalhar de uma melhor forma. Com isso, ela vai diminuir a questão da liberação de proteínas inflamatórias, porque sim, nessa condição de hipertrofiada, nosso tecido adiposo branco especificadamente liberam proteínas pró-inflamatórias, interleucina C, TNF-alfa, que isso vai circular por todo o sangue e vai fazer essa contaminação generalizada. E aí, o que acontece, gente? Quando a gente fala do ativar, quando a gente ativa a nossa musculatura, a gente estimula o nosso corpo a produzir miocinas, que são proteínas anti-inflamatórias, que isso vai nos beneficiar de forma natural a desinflamar o nosso corpo, de forma aguda, subaguda e crônica, de acordo com que você expõe ele, tá, diariamente. Por isso que a gente tem que se preocupar não só do fazer, mas da regularidade. A regularidade, a intencionalidade, a regularidade e a intensidade com que você expõe o seu corpo à atividade, ela vai te trazer vários benefícios. Quando o nosso músculo ele libera essas miocinas, que são proteínas anti-inflamatórias, que é, por exemplo, a interleucina 10, ela também vai circular em todo o nosso corpo e vai ter uma conexão também lá com o nosso hipotálamo, que vai nos beneficiar e vai regular vários hormônios importantes que estão desregulados nessa fase inflamatória. A questão da saciedade e a questão da fome. Então, tudo isso vai ser importante no seu processo de emagrecimento, não é só a escolha do alimento. Claro que quando você está numa condição muito tempo acima do peso, geralmente você estava comendo muito errado e geralmente eu aposto aqui em dizer que você comia muitos alimentos que não eram nutritivos e provavelmente algumas alterações deve dar nos seus exames em relação a vitaminas. Tem algumas vitaminas que elas são importantíssimas quando elas estão abaixo da normalidade, a gente suplementar. Mas, gente, só suplementar vitaminas não vai mudar o cenário do seu corpo. Existem muitas coisas que a gente deve levar em consideração, principalmente a resistência à insulina. Quando você está com o tecido adiposo hipertrofiado, que você está completamente inflamado, com certeza o nosso corpo, principalmente a nossa musculatura, não está conseguindo captar glicose no sangue. Então, o que acontece? Fica com resistência à insulina e essa glicose, ela fica muito tempo circulando lá no nosso sangue, por conta dessa condição. Mas o bom de tudo, que Deus é tão bom conosco, que a gente pode mudar todo o cenário. Então, a gente tem vários pilares que a gente pode estar trabalhando para a gente reverter essa condição inflamatória e deixar o nosso corpo, né, desinflamado para que ele trabalhe a nosso favor. E existe também uma coisa muito interessante, que o nosso tecido adiposo branco, que está em maior quantidade, que uma das maiores funções dele é fazer lipogênese, né, armazenar gordura dentro do nosso corpo, numa condição de hipertrofiado, ele vai liberar proteínas inflamatórias. A gente também, quando a gente coloca o nosso corpo na condição de fazer atividade física, coloca ele em staff, fazendo HIIT, né, de forma regular, a gente pode mudar morfologicamente e fisiologicamente a condição
dessa intensidade de pouso a trabalhar ao nosso favor. E aí, onde ele estava numa condição de fazer mais lipogênese, ele vai começar a fazer o quê? Mais processo oxidativo, vai utilizar a própria gordura para usar como fonte de energia. Tudo isso é possível, você consegue sim mudar a máquina, você consegue sim deixar o seu corpo bem afinado para que ele possa trabalhar ao seu favor. A grande questão é, você precisa entender o que está acontecendo, você precisa entender como você está no momento e, de preferência, ser acompanhado por profissionais que entendam e que vai trabalhar todos esses pilares. A paciência, a constância vai fazer com que você chegue no seu objetivo e o melhor de tudo, vai fazer com que você faça e modifique sua estrutura morfológica, fisiológica do seu corpo, não só para você emagrecer, mas para você manter e ainda para o corpo trabalhar ao seu favor. Quando você não estiver fazendo atividade, o teu corpo nas 23 horas vai estar continuando queimando. E o melhor de tudo, vai aumentar a massa magra, vai melhorar fisicamente, seu corpo vai ficar muito mais bonito. E a questão da sua saúde também vai melhorar 200%. Libido, concentração, calmaria, qualidade de sono, é uma outra vida, tá? É muito importante que a gente utilize estratégias inteligentes, de forma assertiva, com calma e tranquilidade, para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. Se você quer saber mais como a gente trabalha, como a gente funciona, como é que a gente analisa cada detalhezinho desse, eu convido você a seguir o nosso Instagram, porque aqui vai estar recheado de conteúdos maravilhosos para você entender como é que funciona essa máquina aqui, como é que funciona esse instrumento maravilhoso, para que a gente possa usufruir da melhor forma aqui nesse tempo na Terra. Então, agende uma consulta comigo, que a gente vai, destrinchar e a gente vai analisar todos esses detalhes.